Lucas, sou professor de Química Analítica da Universidade Federal de Alfenas e o assunto da aula de hoje é volumetria de precipitação. Mais precisamente, eu vou falar sobre curva de titulação de precipitação. Temos aqui como exemplos de equilíbrio de solubilidade, bem típico o cloreto de prata. Quando em solução aquosa, se você colocar alguns cristais sólidos de cloreto de prata, parte desse sal sólido vai ser dissociado, gerando íons Ag+, e íons cloreto, ânions cloreto, em solução aquosa. Se fizermos o cálculo da constante de equilíbrio, nós também vamos considerar, como sempre, nos demais equilíbrios químicos, nós temos a multiplicatória da concentração dos produtos, no caso aqui íon prata e íon cloreto, dividido pela concentração dos reagentes. Considerando que os reagentes aqui, no caso, um único reagente é o cloreto de prata e ele é sólido, tem aquela convenção que nas constantes de equilíbrio a gente só coloca o que está no meio homogêneo, que está em solução aquosa, e o sólido vai se manter numa concentração constante, então não há necessidade de se colocar essa concentração constante aqui no denominador, já faz parte da constante do produto de solubilidade. Outro exemplo nós temos aqui é o cloreto de chumbo, só para demonstrar que no caso aqui nós não temos uma estequiometria de 1:1 como cloreto de prata, nós temos dois cloretos e um chumbo, devido à quantidade de íons cloreto que são ligados ao íon chumbo. Então, quando se faz a multiplicatória aqui, nós temos que a concentração do cloreto é elevada ao seu índice estequiométrico, então cloreto ao quadrado. Isso aqui é a base para as nossas titulações de precipitação. Então, nós temos agora aqui uma curva de titulação. Eu já digo a vocês que eu vou começar falando de uma curva de titulação, mas no futuro eu pretendo fazer uma abordagem também dos requisitos práticos para essa titulação. No caso, quais são os reagentes, indicadores utilizados para indicar o final da titulação. Bem, o exemplo bem clássico é a determinação de cloreto. Existe uma classe de titulações de precipitação que envolvem prata, que a gente chama de argentometria. Então, nós vamos ver algumas modalidades de argentometria utilizada. O objetivo nesse momento é apenas mostrar como é que se faz uma curva de titulação, os cálculos teóricos de uma curva de titulação. E como exemplo, modelo, nós temos aqui titulação de cloreto, é cloreto de sódio, mas qualquer cátion, desde que nós tenhamos cloreto aqui dentro. Então, considerando 25 ml de uma solução 0,1 mol de cloreto, sendo titulada por prata. Nitrato de prata, porque nitrato de prata é totalmente solúvel em solução aquosa para se colocar na bureta, na consideração de 0,1 mol por litro. A reação que ocorre é essa. O cloreto presente no Erlenmeyer reage com a prata, formando cloreto de prata. Nós temos aqui o valor da constante de solubilidade que será utilizado nos nossos cálculos, e durante essa titulação nós teremos que calcular o P, a função PAG ou PCl. É mais comum a gente usar o PAG, mas pode ser também PCl. No próximo slide nós temos aqui o perfil da curva de titulação, também uma sigmoide. No caso aqui nós temos PAG em função do volume de titulante, que é a própria prata, mas poderia ser PCl. O PCl seria também uma sigmoide, só que começaria embaixo e terminaria em cima. Nós vamos fazer, para treinar, o cálculo dos dois, tanto de PAG quanto do PCl. Lembrando que nós temos 0,1 mol de cloreto, no nosso exemplo aqui embaixo, e temos 0,1 mol de prata dentro da nossa bureta. O volume aqui do nosso modelo vai ser 25 ml. Então, a primeira coisa que precisamos fazer, como nas demais titulações que a gente já fez até agora, é o cálculo do volume de equivalência. A reação é 1:1, prata mais cloreto dando AgCl, é uma reação de precipitação. Então, nós temos que no ponto de equivalência, nós vamos ter que o número de mols de prata é igual ao número de mols de cloreto. Tratam-se de duas soluções,
Então, nós podemos colocar que o número de mols de qualquer um desses dois íons é igual a C vezes V, concentração molar vezes o volume. E tanto para prata quanto para cloreto. Para saber o volume de equivalência, o titulante é prata, então trata-se do volume de prata. O volume de equivalência vai ser igual ao volume de prata, passa a concentração de prata dividindo aqui, nas condições que são 0,1 mol de prata, vai estar aqui embaixo, concentração de prata, 0,1 mol de cloreto e 25 ml de cloreto. Então, nós vamos ter que esse 0,1 corta com 0,1, o nosso volume de equivalência vai ser 25 ml. Definido o volume de equivalência, nós temos agora as regiões, uma região anterior ao volume de equivalência e uma região posterior ao volume de equivalência. Dentro do Erlenmeyer, na região anterior, nós vamos ter excesso de cloreto. E na região posterior, nós vamos ter excesso da prata. E vice-versa, né? Antes nós temos, aqui no fim nós não temos cloreto, aqui a gente tem excesso de cloreto, aqui a gente vai ter excesso de prata, e aqui a gente vai ter excesso de cloreto. Então, começando agora para o cálculo de pH quando o volume de titulante é zero. Bem, se eu não coloquei prata aqui dentro, então eu não tenho como calcular o pH, né? Porque eu não tenho a concentração de prata aqui dentro. Então, não se calcula o pH, que é a função P, que é menos log da concentração, no volume de titulante igual a zero, porque o nosso sistema é dentro do Erlenmeyer. E dentro do Erlenmeyer, inicialmente, ainda não foi adicionado prata, então não dá para calcular pH. Pode-se calcular o PCl, né? O Cl, a concentração de Cl aqui dentro é 0,1 molar. Então, menos log de 0,1 igual a 1. Então, o PCl poderia ser calculado e colocado aqui embaixo, tá bom? Mas o pH não. Então, vamos para um volume que esteja menor do que 25, que é o nosso volume de equivalência, né? E entre 0 e 25, então. E vamos calcular tanto o pH quanto o PCl, tá bom? pH e PCl. Como é que eu faço? Vamos utilizar aqui um volume de 10 ml, tá bom? 10 ml é uma região onde eu tenho excesso de cloreto aqui dentro. Então, como é que eu vou calcular a quantidade de cloreto e a quantidade de prata aqui dentro? Para calcular a quantidade de cloreto, eu tenho que fazer o balanço, a quantidade de cloreto que eu tenho no início menos o que reagiu, certo? E para calcular a quantidade de prata, eu tenho que calcular que a prata, nessa situação, antes do volume de equivalência, praticamente toda a prata que é colocada no meu Erlenmeyer, ela precipita na forma de cloreto. Então, a prata remanescente na solução vai ser aquela do deslocamento do equilíbrio aqui. Vai ser uma quantidade bem pequena de prata. Então, vamos começar aqui pelo balanço do cloreto. Vamos calcular primeiro o cloreto. O número de mols de cloreto que eu vou ter no final é aquele que eu tinha inicialmente, menos o que reagiu. Sendo que o inicialmente é o dado do exercício, né? 0,1 vezes 25. Então, tenho 25 ml da concentração de 0,1. E no final, o que reagiu é a quantidade de prata que eu coloquei. A prata diminui a concentração de cloreto. Então, o número de mols de cloreto que eu vou ter no final vai ser o que eu tinha no início, menos o que reagiu. Então, vamos lá. Concentração de cloreto no final vezes o volume final, que é o número de mols de cloreto, vai ser igual a concentração de cloreto que eu tinha no início vezes o volume de início, menos a concentração de prata vezes o volume da prata. Então, o que eu quero calcular é a concentração no final aqui, no final dos meus 10 ml, desculpa, né? Dos 10 ml. Então, vou passar o volume final aqui, que é o volume total, dividindo, né? O volume final é o volume de cloreto mais o volume de prata. E vou ter aqui substituindo, né, os valores. Concentração de cloreto no início é 0,1, 25 ml, que está aqui dentro. E da prata, eu estou no volume de 10 ml, que é a prata que está na bureta. Então, menos a prata que reage com o cloreto, né? Dividido por 35, chego na concentração de 0,043. Essa é a minha concentração de cloreto. Com essa concentração, eu já posso calcular o PCl. É só fazer menos log de 0,043, vai dar 1,37. Mas eu quero também calcular a concentração de prata. Para calcular a concentração de prata,
eu levo em consideração o meu equilíbrio aqui, né? Então, a constante de equilíbrio é a multiplicatória da concentração molar de prata vezes a concentração de cloreto. A concentração de cloreto eu já tenho, o valor do KPS também tenho, então eu isolo a prata aqui, é igual ao KPS dividido pela concentração de cloreto, substituindo o valor do KPS e o valor do cloreto, né, que está aqui, o KPS, estava na transparência anterior. Substituindo os valores, eu chego na concentração de 3,64 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Então, o PAG é menos log disso, vai dar 8,44. Bem, então eu tenho aqui no meu gráfico, estou graficando apenas o PAG, né, que é 8,44 para esse volume de 10 ml. Tá bom? Então, eu coloco no meu gráfico lá o PAG de 8,44. Esse gráfico está sem escala, é só para... É um rascunho para exemplificar como é que vai ficar a nossa curva de titulação. Esse raciocínio ele é válido para qualquer valor menor do que o volume de equivalência. Vamos calcular agora no volume de equivalência. Tá? No volume de equivalência, nós calculamos, já que o volume de equivalência é igual a 25, o que vai acontecer? O número de mols da prata é igual ao número de mols de cloreto, para dar a equivalência. Então, como é que eu vou calcular? Se os dois são iguais, eu posso, na minha constante de equilíbrio, colocar que toda a prata que eu coloquei aqui dentro precipitou com cloreto. Então, eu só vou ter aqui remanescente a quantidade de prata ou de cloreto que vem do deslocamento do equilíbrio, é o sólido que está se dissociando, formando esses íons. Por outro lado, eu tenho também que a concentração de prata é igual à concentração de cloreto, quando se atinge o ponto de equivalência, o volume de equivalência. Então, eu posso substituir aqui que AG vezes AG, né, vai dar AG quadrado, igual a KPS. Ou seja, a concentração de prata é igual a raiz quadrada do KPS. Independe das concentrações envolvidas na titulação aqui. Só depende da solubilidade do meu sal cloreto de prata. Então, raiz quadrada de 1,56 vezes 10 a menos 10, que é o meu KPS, é igual a 1,25 vezes 10 a menos 5. Lembrando que a concentração de prata é igual à concentração de cloreto, então menos log de 1,25 vezes 10 menos 5 é o PAG, mas também é o PCl, porque a concentração de prata é igual à concentração de cloreto. Então assim nós vamos ter PAG 4,90, PCl 4,90. Essa é a maneira de se calcular a função P para qualquer um dos íons, tanto o cátio quanto o ânion, quando se está no volume de equivalência, volume igual a 25 para este exemplo. Passando do volume de equivalência, agora a gente chega nessa terceira região, que é a região de excesso de prata. Então, nós temos a mesma reação, é claro. Como exemplo, nós pegamos 30 ml, o volume de equivalência é 25, 30 ml, então significa que nós temos 5 ml de excesso de prata aqui. Como que é o balanço? A quantidade de prata ela vai ser igual à quantidade que eu tinha no início, que eu coloquei, né, toda a prata que eu coloquei, menos a prata que reagiu. O que eu coloquei é 30 ml vezes a concentração da prata. Então, a concentração da prata é 0,1, né? 0,1 vezes 30. E o que reagiu é o cloreto que eu tenho aqui dentro, né? Que eu coloquei lá no início, que é 0,1 vezes 25. Concentração de 0,1, volume de 25. Então, bem, o que eu quero aqui é o número de mols da prata, né, no final. Então, eu vou isolar, né, o número de mols é igual a C vezes V. Número de mols da prata que eu coloquei, C vezes Z. E número de mols do que reagiu, que é C do cloreto vezes V do cloreto. Quero saber a concentração da prata, isolo a concentração da prata. Substitui-se os valores aqui. Né, concentração da prata, volume da prata, é 0,1 vezes 30. Concentração do cloreto, volume do cloreto 0,1 vezes 25, que é o que estava aqui dentro no início. E embaixo o volume total, que é 25 mais 30, 55, portanto. Fazendo os cálculos aqui, dá 9,09 vezes 10 a menos 3, certo? Essa é a concentração da prata. A partir dessa concentração eu faço menos log e consigo calcular o meu PAG, que dá 2,04. Mas também tem como calcular o cloreto através do KPS. KPS é multiplicatória de prata sobre cloreto. Quero saber o cloreto, tendo o valor da prata, né? Então, eu coloco a prata aqui embaixo, pego o KPS dividido pela concentração da prata, vou ter a concentração do cloreto. Também tem o PCl, que é 7,77.
Bem, essa maneira serve para qualquer volume maior do que o volume de equivalência. Desse jeito, nós definimos toda a curva de titulação. No gráfico seguinte aqui, eu coloquei também, né, o PCL. Então, eu coloquei no Excel lá para todos os volumes, né, de 0 até 50 ml, de 1 em 1 ml. Veja que o volume de equivalência dá no mesmo local, né, 4,90, tanto para PAG quanto PCL. O gráfico para o cloreto é uma sigmoide ascendente e o gráfico para a prata é uma sigmoide descendente. E assim a gente acabou toda a parte, né, da titulação de prata de cloreto com prata. Aqui tem um gráfico mostrando o efeito da concentração dos reagentes. Então nós vamos ter que, se a concentração for baixa, nós não temos uma boa definição. Olha, concentrações baixas aqui, tanto do titulante quanto do titulado. Concentrações de 10 a menos 3, nós temos uma sigmoide bem pouco pronunciada. 10 a menos 1 já dá bem pronunciada, então fica mais fácil de você definir a titulação quanto maior for a concentração, tanto do titulante quanto do titulado. E também vai ser melhor no momento da escolha do indicador. Ou seja, sempre é mais fácil, tem melhor exatidão quando se faz determinações titulométricas com concentrações mais altas. Quanto menor a concentração, mais difícil de se fazer a titulação. Efeito do produto de solubilidade. Nós temos que o KPS para prata, né, com cloreto de prata, era da ordem de 10 a menos 10. Agora nós temos para o brometo da ordem de 10 a menos 13. Então isso também vai dar uma diferença na nossa curva de titulação. Quando o KPS é maior, você tem uma menor inflexão. E quando o KPS é menor, 10 a menos 3 é menor, você tem uma maior inflexão, ou seja, o sal menos solúvel, né? Então o brometo é menos solúvel, o brometo de prata é menos solúvel do que o cloreto de prata. Então os sais menos solúveis têm uma curva de titulação com uma inflexão maior. É melhor para você titular um sal de KPS menor, ou seja, um sal menos solúvel, do que um sal, comparativamente, que os dois são bem solúveis, né? Mas aqui isso é 3 ordens de grandeza menos solúvel do que o cloreto. O que é menos solúvel é melhor para se titular. E nós vamos ter uma continuação na próxima aula, falar sobre indicadores e modalidades de titulação de precipitação. Por enquanto é isso.